Essa é a videoaula número 3 do curso Java do Zero ao Júnior, e nessa aula a gente vai aprender como importar uma classe e como utilizar a classe Scanner para interagir com o usuário do programa. Se o conteúdo dessa aula aqui te agradar, curte, comenta aí embaixo e vem comigo. Certo, para começar essa aula, crie um novo projeto Java aí no seu ambiente do Eclipse. Eu já estou com o meu criado aqui. E na pasta source dele, vamos criar uma nova classe. A classe é simplesmente um arquivo de código fonte Java. Vamos chamar essa classe de app e pode clicar em Public Static Void Main para criar o ponto de entrada do programa quando a gente apertar Play no Eclipse. Se você der um sysout aqui e colocar, por exemplo, uma pergunta, qual é o seu nome? Como você faz para receber uma informação do usuário e trabalhar com essa informação? É exatamente isso que nós vamos ver nessa aula. E você vai ver que para fazer isso, você precisa trabalhar com uma nova classe, a classe Scanner. O Scanner é uma classe padrão do Java que se encontra na biblioteca JavaUtil. Para usar o Scanner, a primeira coisa que você precisa fazer é importar essa classe dentro do seu código. Perceba que quando eu falo que o Scanner é uma classe padrão do Java, o que eu estou dizendo é que ele é um arquivo de código fonte Java que pode ser encontrado dentro da JRE. E tudo que eu falo nessas aulas aqui, eu aconselho que você não acredite em mim, e sim que você tenha o senso crítico de buscar para ver com seus próprios olhos. Se você abrir a JRE aqui, você vier no pacote Java Base, você vai ver que dentro dele existe o pacote JavaUtil e dentro do pacote JavaUtil existe uma classe Scanner. Você pode ver que essa classe ela não tem nada diferente de código Java que nós mesmos escrevemos. Tem muitas palavras que talvez você ainda não conheça, mas isso aqui é código Java e ele pode ser aproveitado junto com o código que a gente está escrevendo. Para você importar a classe Scanner aqui na sua classe, você precisa vir fora da sua declaração de classe, ou seja, em cima do Public Static Class App, e escrever import java.util.scanner. Por enquanto eu não vou entrar em muitos detalhes da estrutura do import, porque vale a pena aprender outras coisas antes, que vão facilitar a compreensão dele mais para frente. Por hora, basta você saber que escrevendo isso aqui está correto. Você pode ver que o Eclipse não aponta nenhum erro, ele só dá uma destacadinha aqui, que ele está falando que a gente importou a classe Scanner, mas nunca usou ela. Agora, dentro aqui do nosso Public Static Void Main, eu quero que você declare uma variável como se ela fosse do tipo Scanner. Exatamente assim, ó. Escreve Scanner com letra maiúscula e vamos chamar a nossa variável de SC. Para eu declarar, eu coloco só um ponto e vírgula aqui. Aqui eu quero que você entenda bem o que a gente está fazendo. Lembra quando na aula passada você aprendeu que para declarar uma variável você precisa só escrever o tipo de dado que vai estar contido nela, seguido do nome dela? A gente fez isso, por exemplo, para criar uma variável que armazena um número inteiro, int x, ou long y, ou um caractere com char c, ou uma string com string s. Você pode ver que em todas essas linhas aqui eu estou declarando variáveis com os nomes x, y, c e s, que recebem tipos de dados int, long, char, string, respectivamente. Pois bem, agora essa aqui é a grande novidade dessa aula, e é importante que isso fique bem claro para você, porque esse aqui é o primeiro passo para você começar a entender a orientação de objeto, que é tão importante para você conseguir programar em Java. Em Java, toda a classe também é um tipo de dado. Não acredita em mim? Então experimenta fazer isso aqui, ó. Você vê que aqui a gente está trabalhando com a nossa classe app, que a gente só fez ela para poder escrever o nosso Public Static Void Main. Mas app é uma classe. Você vê que eu posso vir aqui, ó, escrever assim, app, variável, ponto e vírgula. O Eclipse, novamente, não aponta nenhum erro nisso, e ele fala que, de fato, você pode declarar uma variável chamada variável, que o tipo de dado dela é app. Isso aqui funciona porque toda classe em Java também é um tipo de dado. Agora, a gente aprendeu que depois de declarar uma variável, a gente tem que atribuir valor a ela. Vamos olhar, por exemplo, para o caso do x. Se eu declarar int x, x é uma variável que recebe dados do tipo inteiro, int, e eu posso falar que x é igual a 29. Eu estou atribuindo valor para x. Mas eu não posso atribuir, por exemplo, x igual Dragonite. Se eu fizer isso, o Eclipse vai apontar um erro para mim. Ele vai falar Dragonite
não pode ser convertido para int, porque Dragonite é uma string. Então, a questão que isso tudo levanta é, beleza, eu posso declarar uma variável como sendo do tipo app ou como sendo do tipo scanner, mas como que eu atribuo valor para esse scanner? Porque eu não posso escrever sc igual a 1. Se eu fizer isso, vai dar errado, obviamente. Ele vai falar para mim, você não pode converter um int num scanner. Isso não faz sentido. Então, isso vai ficar mais claro para você na medida que a gente vai mergulhando na ideia de orientação a objeto. Mas por hora, eu quero que você só repita o que eu vou escrever aqui e eu tenho certeza que com o tempo você vai entender esse procedimento. Para atribuir valor para a nossa variável scanner, você vai escrever sc igual a new scanner. Aqui a gente tem um errinho. Isso é porque, especificamente para trabalhar com scanner, você tem que escrever dentro dos parênteses system.in. Se você fizer isso, está perfeito. Essa é a maneira que você atribui valor para o scanner. Eu não vou explicar isso em detalhes agora. Por hora, você só saiba que assim a gente consegue declarar um scanner e atribuir valor para ele. E esse scanner agora vai servir para a gente interagir com o usuário. Bom, uma coisa você deve lembrar, né? A gente viu que isso aqui é declaração, isso aqui é a atribuição, que eu posso resumir esses dois passos em um só. Eu posso colocar assim, inicialização do scanner. Pronto, o scanner está inicializado e agora a gente pode trabalhar com ele. Eu quero que você guarde essa linha de código aqui. A gente vai usar bastante ela nas próximas aulas. Então, se você não lembrar exatamente todas as palavras para inicializar o scanner, você sempre pode vir, copiar e colar quando necessário. Fazendo exatamente desse jeito, o scanner está funcional e ele vai atender às nossas demandas. Eu quero te mostrar algumas coisas antes de continuar. Experimenta tirar o import da classe agora para ver o que acontece. Você vê que o Eclipse sublinhou o scanner de vermelho. Isso acontece porque agora não tem um import, então ele não consegue mais reconhecer o scanner como um tipo de dado. Ele não sabe mais que o scanner é uma classe. Para corrigir isso, ao invés de reescrever o import, você pode vir aqui no finalzinho da palavra scanner e apertar Ctrl espaço. Você vai ver que o Eclipse já te sugere que esse scanner pode ser o scanner do pacote Java Útil. Se você clicar aqui, ele já faz o import para você. Alternativamente também, você pode vir aqui e apertar Ctrl Shift O. Quando você aperta isso, o Eclipse já otimiza os imports para você e ele consegue entender que esse scanner é de fato o scanner da classe contida no pacote de classes padrão do Java. Enfim, agora vamos seguir. Você pode usar o scanner para receber dados que o usuário do programa digita. E eu vou te mostrar como você faz isso. Então vamos lá, vamos começar com um exemplo mais básico. Digita aí o sysout e no sysout faz a seguinte pergunta para o usuário. Olá, qual é o seu nome? Para receber um dado que o usuário vai digitar, você precisa utilizar a sua variável sc, que é um dado do tipo scanner, da seguinte maneira. Você vai escrever o nome dela, sc, e digitar ponto. Aqui em ponto, são várias tarefas que foram programadas para qualquer variável do tipo scanner realizar. No caso, a tarefa que nos interessa aqui se chama nextLine, que do inglês significa próxima linha. Vou colocar um ponto e vírgula no final para confirmar que é isso mesmo. Perceba que toda tarefa que você chama em cima de uma variável, ou seja, tudo que você faz depois de um ponto, você precisa colocar parênteses abrindo e fechando. Mais para frente a gente vai entender exatamente o porquê disso. Isso aqui tem uma razão, tem uma lógica. A função dessa linha aqui é receber alguma coisa que o usuário vai digitar. Roda o programa aí para você ver funcionando. Eu vou vir aqui, dar play, salvar antes, vou vir aqui, dar play. Você vê, ele está perguntando, olá, qual é o seu nome? O meu Eclipse aqui ele não está programado para entender o encode UTF-8. Deixa só eu consertar isso aqui. Vou tirar os acentos para ficar um pouco mais claro. Agora sim, você vê, o programa ainda está rodando. Eu aqui estou com o botão de parar ele aberto. Significa que o programa está em andamento. E aqui eu posso digitar o meu nome, Dragonite.
Vê que nada acontece. Ó, o programa terminou, o botão de stop aqui sumiu. Eu consegui mandar o Jagonite lá para dentro do programa, mas nada aconteceu porque de fato a gente não falou para acontecer mais nada depois disso. Então, agora vamos supor que depois de receber o nome do usuário do programa, eu quero dar um sysout com esse nome. Eu quero fazer sysout, seja bem-vindo, senhor ou senhora. E como que eu vou colocar a informação que eu recebi do scanner aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou precisar declarar uma variável nome, que vai receber dados do tipo string, e nome vai ser igual ao que eu receber no next line. E aqui eu coloco o nome. Obviamente, assim como a gente sempre faz com declaração, atribuição, a gente pode fazer aqui também. Eu posso colocar tudo isso aqui em uma linha só, declaro e atribuo numa mesma linha. Isso aqui é uma inicialização da variável nome com dados de tipo string. Vamos ver se dá certo? Vou dar o play aqui. Olá, qual é o seu nome? Jagonite. Seja bem-vindo, senhor, senhora, Jagonite. Agora vamos supor que além do nome eu também quero saber a idade do usuário. Vamos perguntar para ele qual é a sua idade. E aí, de novo, eu vou precisar fazer o scanner receber outra informação. Mas no caso da idade, eu quero que a idade seja um inteiro, um dado do tipo int. Nesse caso, se eu colocar aqui next line, você pode ver que a gente vai ter um probleminha. Por quê? A tarefa nextLine sempre pega ali do usuário um dado do tipo string. E eu não posso entregar isso para uma variável que recebe tipos de dados int, número inteiro. Para isso, o scanner tem uma tarefa específica. Ele tem o nextLine para receber strings quando o usuário digita, e ele tem uma tarefa nextInt para pegar o que o usuário digitar e transformar como um dado do tipo inteiro, int. E assim ele entrega para uma variável idade. Assim eu posso colocar aqui na mensagem de saída: o senhor, ou senhora, tem idade, anos. Vamos ver se dá certo. Qual é o seu nome? Eu vou colocar Alyosha Karamazov. E eu tenho 29 anos. Seja bem-vindo, senhor e senhora Alyosha Karamazov. O senhor tem 29 anos. Agora, o que aconteceria se eu digitasse alguma coisa que não fosse um número aqui na idade? Vamos ver? Salvar aqui, vou rodar. Qual é o seu nome? Vou colocar de novo, Alyosha Karamazov. E vou colocar na minha idade pizza. Pode ver que o programa dá uma série de erros aqui e ele quebra o programa. Por enquanto, a gente é iniciante, a gente não vai se preocupar com o tratamento de erros. Em aulas futuras, obviamente, nós vamos aprender como tratar erros, como lidar com eles. Por hora, a gente só vai supor que na idade o usuário sempre vai digitar um número e tudo bem, a gente não vai ter nenhum problema aqui. Então, você pode ver que nesse ponto aqui do aprendizado, a gente já sabe como perguntar informações para o usuário e como receber as respostas dele e alocar esses valores. Ele responde em variáveis nossas, para a gente poder trabalhar com isso. Basta que você crie uma variável do tipo scanner e chame as tarefas do scanner para receber essas coisas do usuário. E assim, você pode dar uma exploradinha aqui e ver que o scanner ele tem next long, ele tem next double. Esses métodos next, eles recebem o que o usuário digita num formato específico para você entregar para o tipo de dado que corresponde àquele formato. Só que assim, eu não posso terminar essa aula sem te contar uma coisa a respeito do funcionamento do scanner, com a qual eu apanhei muito quando eu era um iniciante. E eu não quero que você quebre a cabeça igual eu quebrei para você entender isso. Vamos supor que aqui, depois de perguntar a idade, eu também quisesse saber qual que é a profissão do usuário. Que no caso é mais uma pergunta que vai receber uma string. Então eu vou fazer sc.nextLine. E aí aqui eu vou fazer como a gente já fez, né? Sysout. A sua profissão é profissão. Eu vou rodar o programa aqui para você ver o que acontece. Ele pergunta qual que é o meu nome, eu vou colocar Alyosha Karamazov. Pergunta qual que é a minha idade, eu vou colocar 29. Você pode ver que ele faz assim, ele pergunta qual a sua profissão, mas ele já nem pega a minha resposta e fala: seja bem-vindo, senhor e senhora
Alyosha, a senhora tem 29 anos, a sua profissão é... e não colocou nada. O que aconteceu aqui? Por que depois da terceira pergunta ele basicamente não recebeu nada nesse sc.nextLine, ou seja, ele não esperou eu digitar, pulou essa linha e já fez todos os sysouts aqui. Eu desenhei uma sequência de slides aqui para você entender bem o que aconteceu ali. Imagina que aqui é o espaço para digitar, é onde o usuário vai escrever a resposta da pergunta que a gente fez. Aqui você tem a variável nome, que é do tipo string, e vai receber o resultado da tarefa nextLine, que pega tudo que o usuário digitar e manda para a variável. O usuário vai lá e digita Alyosha. Quando ele digita Alyosha, ele ainda não confirmou a resposta. Ele precisa apertar Enter para mandar a resposta para o programa. Você testou, você viu aí que você precisa apertar Enter para responder. Quando o usuário aperta Enter, o que o programa recebe, na verdade, é isso aqui, ó. Porque esse símbolo, _n, é a maneira como os sistemas operacionais entendem o botão Enter pelo padrão Unicode. Então, quando o usuário aperta Enter, é isso que é mandado para o programa, e a tarefa nextLine ela é programada para entender todo o conteúdo antes da _n e eliminar a _n. Ele manda o Alyosha para o nome e limpa o console. Aí vem a próxima pergunta, a idade. E a idade vai vir, o resultado dela vai vir da tarefa nextInt. O usuário vai lá, digita 29, aperta Enter. Só que a tarefa nextInt ela não é programada para entender a _n. Ela é programada para enxergar o primeiro número que ela vê. Então ela pega o 29, entrega para a idade e esquece o _n aqui. Agora o nosso espaço para digitar ficou com _n sobrando lá. E aí quando a gente chama um nextLine para pegar o conteúdo para entregar para a profissão, ele não vai perguntar para o usuário, porque ele já enxerga a _n ali, ele só pega essa _n sem conteúdo antes, não entrega nada para a profissão e não espera o usuário digitar. Então, assim, para consertar isso é muito simples. Você só precisa aqui, depois quando que você usa uma tarefa do scanner que não é o nextLine, fazer o seguinte, sc.nextLine. Isso aqui vai limpa a _n que ficou sobrando. E aí, quando vier para a próxima pergunta, o console já vai estar limpo. Aí sim, se eu rodar agora, acredito que vai dar certo. Qual é o seu nome? Eu vou colocar Alyosha Karamazov. Qual a sua idade? 29. Qual a sua profissão? Eu vou colocar filósofo. Seja bem-vindo, Sr. Alyosha. O senhor tem 29 anos. A sua profissão é filósofo. Então, isso aqui é tudo que você precisa para saber como interagir com o usuário, fazendo perguntas para ele e recebendo respostas dele, pegar esses dados que ele responde e trabalhar com esses dados. Nas próximas aulas a gente vai ver como utilizar esses dados para fazer algumas coisas um pouco mais interessantes que simplesmente sysout. Te aguardo na próxima. Se você gostou, curte e dá uma comentada aí. E até mais.